O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto e Maria deu à luz o seu primogênito. Ela o enfaixou e colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor se envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deixado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus do mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Quando a gente diz isso, nós estamos unindo a nossa voz à voz dos anjos. A grande alegria desse dia, filho, nós já começamos a meditar quando a gente leu na primeira leitura da profecia de Isaías. É a notícia desse dia santo. Nós caminhamos aqui na paróquia com a novena de Natal, e a novena de Natal foi nos dando uma direção desde o primeiro dia, e ela hoje se completa, se concretiza. O profeta Isaías diz assim: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz, para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Para quem andava na escuridão, o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Você vai lembrar que quando nós começamos o advento, tinha ali naquele ladinho do altar uma coroa do advento, que começou escura, na escuridão, sem nenhuma luz acesa. Ao longo da nossa caminhada de advento, as velas foram se acendendo, e hoje a palavra se confirma, se concretiza. O povo que andava na escuridão viu essa grande luz, uma luz resplandeceu. É a luz que ilumina, é o Cristo, luz do mundo, que vem para nos iluminar, nos trazer alegria e salvação. Veja, filhos amados, a gente cantou no Salmo: hoje nasceu para nós um Salvador, que é Cristo Senhor. Nós vimos no texto do Evangelho, os anjos disseram aos pastores:
O anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu que luz. Eles ficaram com medo, mas o anjo disse: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que é para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo o Senhor. Não tenhais medo. Você tem coragem, filho, de olhar para quem está do teu ladinho e dizer assim: hoje vos nasceu um Salvador? Quero ver se você tem essa coragem. Duvido você dizer: hoje vos nasceu um Salvador. Hoje vos nasceu um Salvador. Hoje vos nasceu um Salvador. Hoje vos nasceu um Salvador, que é Cristo o Senhor, uma luz que ilumina o mundo. O Cristo é luz que ilumina todos nós. Filhos amados, as nações cristãs, só para você ter uma ideia, né, do que isso é verdadeiro, do que isso é histórico. Nós ouvimos as calendas, né, belamente entoado o hino das calendas. Calenda que depois vai originar calendário. Calenda era sempre o primeiro dia de cada mês, e hoje esse nomezinho, as calendas de Natal, vem do 8º dia antes do primeiro dia do mês, que é do mês de janeiro. 8 dias, o 24º dia, a vigília para o primeiro dia, as calendas. E aí vai passando toda a história, desde a criação do mundo, ano por ano, dando as datas, a data, quem governava, tantos anos do Império Romano, tudo certinho. Então, nesse tempo cronológico, na plenitude dos tempos, vem Jesus ao mundo para iluminar as nações que creem em Cristo. Você pega o globo terrestre, aquela coisinha redondinha que gira assim, que tem os mapinhas dos países, vai dando uma olhadinha ali e vê as nações cristãs e vê as nações que não são cristãs, e vai estudar um pouquinho, vê como vive, como se comporta, como agem os povos cristãos e como agem os povos não cristãos. E aí você vai ver o que significa uma luz que ilumina, um Cristo que ilumina. Você vai ver por que os anjos, quando anunciam para os pastores, olha, estão aqui no presépio, a cena dos pastores, está aqui, os pastorezinhos, estão aqui pastoreando, de noite, cuidando do seu rebanho, está aqui as ovelhinhas, pastorzinho com a ovelha nos ombros, o anjo vem e anuncia. Os pastores se assustam, de noite, madrugada, aquele anjo falando, nasceu o Salvador, eles ficam com medo. O que o anjo diz para eles? Não tenhais medo. O anúncio da vinda de Jesus, o Cristo que vem a este mundo, ele vem para dizer para mim e para você: não tenhais medo. O Cristo que vem para nos iluminar. Mas iluminar por quê? Porque nós andávamos nas trevas do erro, nas trevas do pecado, e ele quer que a gente continue trilhando, iluminados por ele, por essa luz que é Cristo, por essa luz que não se apaga jamais. A profecia diz: virá um rei da descendência de Davi, e o reino desse rei jamais terá fim. Como que é viver iluminado pelo Cristo? A gente viu algumas pistas no texto da segunda leitura, São Paulo a Tito. Caríssimos, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade, isso é viver à luz de Cristo. Abandonar a impiedade, abandonar as paixões mundanas, viver neste mundo com equilíbrio, justiça e com piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória. Veja, filhos, isso é tão fantástico, porque a graça de Deus já se manifestou. O menino Deus nasce no tempo, na história, no Cronos, num momento histórico da humanidade, divide a humanidade, é contada em anos antes de Cristo e anos depois de Cristo. Não é folclore, não é história da carochinha, não é romance, é real, é realidade, é palavra se cumprindo. Nós hoje começamos a folhear a palavra de Deus, a Bíblia, e vamos indo lá para trás, e vamos olhando a história, como as coisas escritas lá atrás vão se cumprindo no tempo, palavra por palavra. E hoje nós vemos essa realidade. O Cristo, o verbo divino, se encarna. Era a palavra, aquela palavra da criação: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, faça-se a luz, façamos o mar, divida o céu e a terra. Essa palavra criadora, hoje, ela assume uma carne humana, encarnação, e nasce no nosso meio, e vem para iluminar.
para dizer para a gente que a gente deve viver abandonando a impiedade, viver abandonando as paixões mundanas, viver nesse mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança da manifestação da glória. Quer dizer, já aguardamos a segunda e última vinda, a vinda gloriosa. Mas enquanto estamos nesse mundo, precisamos viver sobre a luz de Jesus, essa luz que vem iluminar, essa luz que dissipa as trevas do pecado, do erro. Veja, Cristo se entregou por nós para nos resgatar da maldade, purificar por si um povo que lhe pertence e que se dedique a praticar o bem. A palavra do texto do Evangelho, filhos amados, esse momento também todo repleto de dados históricos. César Augusto publicou um decreto, ordenou o recenseamento de toda a terra, era governador Quirino, governava na Síria. Maria estava grávida, mas não encontrou lugar nas hospedarias. Nasceu o bebezinho numa manjedoura de manjar, de alimento. Você vai olhar, é um coxinho onde os animais comiam, porque Jesus se torna alimento vivo para nós comermos na Eucaristia e na palavra. É palavra se cumprindo mais uma vez, filhos. Os anjos, os pastores, todos cantam glória nas alturas. De repente junta-se a voz dos anjos, a multidão do coro celeste, e cantam louvores a Deus. Essa é a noite santa do Natal, é noite de alegria, é noite de júbilo, é noite de nós dizermos: nasceu para nós um Salvador. Nós temos um Salvador, nós não estamos perdidos, nós não pertencemos à morte, nós pertencemos à vida. Aquele que nos liberta da morte nasceu, aquele que nos liberta da morte veio a este mundo. Veja, filhos, por nossa conta, nós não poderíamos mais nos ligar ao céu. O pecado, a desobediência havia nos afastado de Deus, nos afastado do céu. Aí o Deus Todo-Poderoso, grande, enorme, imensurável, se aniquila, se reduz e vem a este mundo em forma de um bebezinho frágil. Nasce pobrezinho, frágilzinho, numa manjedoura, no meio de pastores, de animais, é deitado num coxo de alimento de animais, numa manjedoura. Nasce pobrezinho ali. Depois de 33 anos, morre pobrezinho numa cruz, cravado na cruz, açoitado, injustiçado, pobrezinho. Nasce pobre na manjedoura, morre pobre na cruz. E todos os dias está conosco, pobrezinho, no mais pobre de todos os alimentos do universo, o pão. Um Deus tão grande, que nasce pobrezinho, morre pobrezinho e está pobrezinho, no mais pobre dos alimentos, que é o pão. Um Deus imenso, um Deus que por amor se deixa encontrar. É um Deus que está no meio de nós. Essa é a alegria dessa noite. Nesses passos nós fomos conduzidos ao longo de 9 dias na nossa novena de Natal. Quem participou conosco sabe, a cada dia o Senhor repetia para nós, né? Aquilo que você diz, que eu falei noutra missa, né? O Senhor esteja convosco. Viu? Ele está no meio de nós. A cada dia da novena Ele foi concretizando isso, confirmando. É isso que Ele quer dizer para a gente hoje. Deus está no meio de nós. Nós saímos de casa para virmos nessa noite de Natal, para celebrar esse Deus que está no meio de nós. Isso é grande, filhos. Isso é imensurável, é impossível de tu transformares isso em palavras. Um Deus que por amor se deixa encontrar, como diz a canção. Um Deus vivo que está no meio de nós. Um Deus que vem para trazer para mim salvação. Um Deus que vem para ser presença, para iluminar. Um Deus que se diminui para poder vir ao nosso encontro. Um Deus que vem ao nosso encontro. Um Deus que você pode tocar. Senhor, você toca, pode tocar com a sua mão pecadora na palavra que é Deus. Pode tocar com a sua mão pecadora na Eucaristia que é Deus. Pode tocar com a sua mão pecadora no irmãozinho que está sentado do teu lado, que é templo onde habita Deus, porque esse irmãozinho é templo do Espírito Santo. Deus que você diz, e por favor, nunca mais na sua vida vomite isso da boca para fora, sem saber o que você está dizendo. Quando você diz, Ele está no meio de nós, entenda que é um Deus poderoso, Criador, presente entre nós. Um Deus presente,
um Deus tão presente, que por 33 anos caminhou fisicamente no nosso meio, e quando não pôde mais estar conosco fisicamente, reuniu os seus melhores amigos em torno de uma mesa e pediu: a partir de hoje eu não estarei mais com vocês, mas por favor, façam isso em memória de mim. E lá se vão 2000 anos, e eu e você estamos hoje aqui, em memória desse Deus que nasce, desse Deus vivo e verdadeiro. Não estamos lembrando, estamos vivendo essa graça. É Deus que se encarna e vem habitar entre nós. É um Deus que está conosco, Deus que ilumina. Eu vos trago uma grande alegria, que é uma alegria para todos os homens. Nasceu para você um Salvador, que é Cristo Senhor. Por favor, dê mais uma vez essa notícia para quem está do teu ladinho. Nasceu para você um Salvador, 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 que é Cristo o Senhor. É um Deus que está no meio de nós. Que a palavra de Deus, filhos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.